Olá! Dando sequência à minha série de falas, hoje eu quero fazer a fala sobre mecanismo da mente. No capítulo anterior, eu falei sobre a comunicação, mostrando que a grande maioria dos nossos problemas são frutos de erros de comunicação, ou de distúrbios da comunicação, ou de falhas na comunicação. E que ninguém, na verdade, tem culpa disso. Se você não assistiu, vale a pena assistir para compreender melhor o que eu vou estar falando hoje. Eu entendo que essas duas falas são possivelmente as mais importantes de todas as que eu tenha feito até hoje. Portanto, elas são um pouco mais longas. O que vem a ser mecanismos da mente? O nosso cérebro é um processador de informações, oriundas do universo externo e oriundas do universo interno. Ele processa as informações e o corpo emite os comportamentos. Tudo começa então na percepção. Como nós percebemos as informações, tudo é uma informação. Como nós percebemos os fatos, um ruído, uma fala, um movimento, uma presença, uma ausência, tudo depende de como nós percebemos isso, como nós interpretamos isso. O cérebro, processando essa informação, vai gerar um tipo de comportamento. Hoje nós sabemos que é possível se intervir nesse processo desde que a pessoa se conscientize e queira fazer isso. Com exceção nos quadros graves de depressão ou de psicose, em que a pessoa não tem domínio sobre o seu processo e aí os medicamentos são fundamentais para devolver à pessoa a capacidade de processar de forma melhor as informações. Muito bem. Existem os testes projetivos de personalidade, que são testes, por exemplo, quando se atende uma criança, se pede para desenhar uma família, ou fazer um desenho. Naquele desenho, a criança projeta a sua forma de interpretar os fatos. Muito bem. Se nós temos condição de perceber como essa pessoa interpreta os fatos e como a sua interpretação é diferente do fato verdadeiro, essa pessoa pode perceber que ela informa de forma errada o seu cérebro, portanto, consequentemente, emite um comportamento que não é adequado para a sua intenção. E nesse processamento de informação estão aquelas questões que chamamos de crenças. Uns chamam de crenças limitantes, crenças. E essas crenças transformam as informações. Se na minha infância, por erros de comunicação, por falhas, como eu insisto em dizer, das quais ninguém tem culpa, eu introjetei conceitos, eu internalizei verdades que se aplicavam àquele momento, mas não se aplicam mais na vida adulta, porém eu continuo aplicando. Eu criei crenças. Se eu acredito que ninguém me ama, que eu não tenho importância, que eu não sou capaz, que eu não sou inteligente, que eu não mereço porque eu sou malvado, ou qualquer coisa desse tipo que a pessoa internalizou, ela procura conscientemente tentar negar isso, mas inconscientemente ela procura provar que isso é verdade. Muito bem, se num processo terapêutico ou na presença de alguns exames, como os testes projetivos de personalidade, se a pessoa descobre que ela tem uma percepção alterada em função das suas crenças e ela aceita a possibilidade de que os problemas seus são decorrentes de como ela lida com os fatos,
com as informações, ela poderá mudar o resultado das suas ações. Eu percebo claramente em alguns momentos que uma pessoa faz um pedido ou uma queixa ao seu companheiro, à sua companheira, aparentemente com a intenção de obter um sim, mas ela faz de forma a obter um não. E ela não percebe que faz isso. Num processo terapêutico, quando se identifica isso, algumas pessoas se sentirão criticadas, mas isso não é uma crítica, é uma constatação de um mecanismo que funciona equivocadamente, da qual ninguém tem culpa, e que, se ela perceber e corrigir isso, ela muda o resultado das suas ações. Claro que isso demanda frustração momentânea, de frustrar o impulso, claro que isso demanda um adiamento de vontades, numa frustração temporária, mas isso gera uma mudança de enredo na vida da pessoa. Na minha concepção das terapias que eu conduzo, tanto online como presenciais, trabalho muito com esse conceito de enredo. E se a pessoa muda uma fala, muda um comportamento, muda uma atitude no seu processo de relacionamento, ela muda o resultado da sua ação. Então, aquilo que sempre deu errado, que de forma repetida dá errado, começa a mudar de tipo de resultado. Mas como a pessoa está enredada, ela tem relações que a mantêm nesse enredo. Então ela tem todo o convite, toda a motivação para voltar e se manter naquele enredo. Então é preciso que tenha uma força temporária para se desenredar nessa rede de relações. Isso tem um certo custo, um certo preço, no sentido de frustração temporária, mas efetivamente gera mudanças significativas na vida das pessoas. Dá trabalho, mas é possível. Enquanto a pessoa espera uma solução mágica vindo de fora, de outro, ela não resolve o seu problema. Pense nisso. O que eu estou dizendo, pessoal, é de uma importância muito grande. Seguramente, as pessoas conseguirão se tratar com menos uso de remédios, com menos frustrações e maior chance de êxito. Mas isso depende da pessoa acreditar, se dedicar e, com isso, conseguir. Se te é útil, pense sobre isso, curta a minha fala, compartilhe para quem você conhece que faz muitas terapias, muitos tratamentos e nada adiantou. Se inscreva no meu canal, faça perguntas, envie comentários, que eu não tenho dúvida do que eu estou falando aqui, é um upgrade, é um ponto muito avançado na questão de compreensão das terapias. Até a próxima.